Boa noite, meus amigos. Boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 18 de novembro de 2024. E nesse horário, nós realizamos sempre as nossas palestras públicas de segunda-feira. Hoje, em especial, nós estamos realizando o nosso painel espírita, o Ser Imortal. E hoje a nossa irmã Ana Valéria Ventura, né, companheira lá de Guapimirim, estará conosco para conversar sobre um tema muito importante: as obsessões sutis e as graves consequências. Esse tema muito importante, como eu já falei a vocês, todas as segundas-feiras de novembro, nós temos um tema, né? Elegemos um tema para estudarmos com mais profundidade, e alguns amigos aceitam o nosso convite e vêm nos ajudar a compreender melhor essas coisas. Mas antes de nós iniciarmos aqui, eu vou pedir à nossa irmã Carmen Matos para fazer a leitura de uma pequena página e a prece. Depois, Ana, eu mais uma vez agradeço a você ter aceito o nosso convite, tá? Muito obrigado mesmo. Que Deus sempre te abençoe, seus bons propósitos, sua família, seu trabalho, e que você nunca esqueça de nós. Então, terminada a prece, a Ana Valéria assume aí o tema, o assunto, e ela tem até 19h30. Se precisar de mais um pouquinho, Ana, fica à vontade para concluir os seus pensamentos, tá? Carmen, a palavra está com você. Então, a prece, o livrinho é esse aqui, Baltazar de Altibo Panfiro, e a página aberta é a 94, e ele nos diz assim: a cada dia, a cada momento, a cada segundo, coloquemos em nossa mente: hei de ajudar a humanidade a vencer. Hei de começar por mim mesmo esta transformação. Hei de criar amor, trabalho, para alcançar o progresso, processo de elevação, por fim. E assim, o fazendo diariamente, faremos da terra em que vivemos um mundo feliz, onde os deveres do homem serão todos eles elevados, sublimados, tendentes a nos fazer melhores e mais felizes. Eu acho que teve bem a calhar nesse momento agora dessas reuniões do G20 que nós estamos vivendo, né? Então, aqui reunidos, Senhor, que nós possamos fazer a nossa parte, que nós possamos aliar as nossas preces diárias, o nosso movimento, a nossa ação, em prol desse planeta que é a nossa casa. Então, Jesus, abençoe a nossa amiga Ana, que veio com tanto carinho aqui trazer-nos fruto dos seus estudos, das suas reflexões, para que possamos crescer a cada dia, a cada momento, a cada atitude. Abençoe essa nossa reunião aqui na casa de Francisco, que nos recebe com muito amor e carinho. Então, que possamos aqui nesse momento abençoar a todos nós presentes, nos dois planos da vida e aqueles que ainda não conseguiram entrar, que também possam receber essas bênçãos do alto. Graças a Deus. Graças a Deus. A palavra está com você, Ana. Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa- Vamos finalmente falar de um assunto muito bom, muito atual e muito útil, né? Porque vou compartilhar aqui, tá? Vamos falar desse assunto chamado obsessão, influências espirituais e, e essa sutil, né? É uma definição, é uma colocação muito interessante. A palavra sutil aqui e no livro que nós vamos embasar também, porque tudo aquele que faz estardalhaço, a nossa amiga Carmen falou do G20, nós cariocas somos estardalhaço. Você anda no Rio de Janeiro, está um estardalhaço, né? Momentâneo, porque a gente sabe que não é assim. Aquilo ali é momentâneo. E aí nos chama muita atenção o que que nós fizemos com o carioca? Fugimos de lá. E os outros chegaram lá.
né? Então, tudo que é um estardalhaço chama muita atenção, nos faz prevenir e até nos retirar. Mas tudo que é sutil, moldado, adequado, normalizado, não nos chama a atenção. Então, essa é uma diferença muito básica, né, da qualidade de vida, dos resultados de um pensamento, da conduta diária de todos nós. Porque tudo que está dentro de um padrão que a gente já acostumou, que a gente sabe que tal, que não te chama atenção, ela tem continuidade, ela vai passando ali despercebida. Enquanto os estardalhaços, que às vezes a gente se preocupa mais, processos de influenciação e de obsessões graves, onde as pessoas mudaram de comportamento, mudaram de personalidade, mudaram de fala, mudaram de conduta, chama atenção e não é a grande maioria dos processos obsessivos no mundo. Esses são raros, como Kardec já disse lá no Livro dos Médiuns. O comum é a influenciação simples. E aí, a Joana de Anjos tem uma fala interessante que ela disse que o processo de influenciação é pandêmico no planeta Terra. Por quê? Claro, a gente sabe por quê, né, gente? Tem alicerces e bases morais de trocas, a lei de ação e reação, como foi dito aí, o nosso planeta Terra, nós somos humanidade desse planeta, somos terráqueos, estamos ligados a ela, estamos ligados às pessoas, estamos ligados aos fatos. Então, nós temos uma base forte de links realizados ao longo, não sei nem de quanto tempo, não dá nem para saber, né? Sei lá, milhares de anos, com as pessoas e com com o nosso planeta. Então, é fácil entender porque a humanidade do planeta Terra, na atualidade, um planeta de provas e expiações, sofre uma ação pandêmica, mas, porém, muito intensificada de umas épocas para cá, como a doutrina espírita já explicou os motivos da transição. Muito, muito intensificada de uns anos para cá, por conta dos objetivos de Jesus para o planeta e para nós. Então, realmente é muito importante a gente não só pensar entre nós espíritas nos processos de influenciação e condução da humanidade, como falar deles para as pessoas, mesmo que não sejam espíritos, mesmo que a gente ajeite as palavras para poder falar, para que as pessoas tenham consciência da sua própria conduta e o quanto de nós, como diz Joana, pandêmicos, estamos adoecendo. Então, a doutrina espírita tem ferramentas muito, muito potentes para a gente trabalhar. Então, vamos lá. Alguns conceitos, algumas falas, porque isso aqui a gente ficaria um domingo inteiro conversando sobre esse assunto facilmente, né? Perguntinha básica, né? Influência oculta dos espíritos em nosso pensamento. Então, temos que recordar os conceitos básicos para a gente começar a construir um raciocínio, né? Influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Esse a gente sabe de cor, né? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Isso é uma grande discussão, né? Esse vos dirigem. Porque nos faz entender que a gente fica parado e alguém vai lá dando corda na gente, aí a gente vai andando que nem um robozinho, alguém vai nos levando. E não é essa a ideia, né? Nos dirigem nessa associação, né? Nessa opção, nesse coletivo de todo mundo junto, de par com os pensamentos, aí começa a fazer sentido, né? De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos? Então, é de par, né? Essa condução, essa direção, essa coletividade é de par, né? Em parceria com os nossos próprios pensamentos, né? Nos sugerem, né? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, não raro, contrários uns dos outros. É interessante essa colocação, né? Porque
A gente pensa, gente, sem parar, a gente pensa dormindo. A mente, que é o espírito, não para. Então, constantemente o ser humano pensa. Não há vazio, não tem intervalos de não pensar. Joana, no livro, até esse aqui, ó, esse livro aqui, ó, Atitudes Renovadas. Ela diz que não há vazios. Ou você pensa positivo, ou você pensa negativo, não tem neutros. Então a gente pensa o tempo todo. Se pensa o tempo todo, você produz energia e psicosfera, status pessoal o tempo todo. Acordado, dormindo, não sei o quê. Então não há pensamentos neutros. Não há condição de você ficar assim, ó, sem produzir pensamento. Então o espírito pensa. E não ignore que, frequentemente, muitos desses pensamentos acodem, né, já há um tempo sobre o mesmo assunto. Volta, 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 volta. Lembra? Nós estamos de par, nós produzimos. Não ao contrário uns dos outros. Vocês já prestaram atenção que, às vezes, a gente toma uma decisão bem pensada, tipo assim, não, o melhor que eu vou fazer para mim é isso. Já pensou, já analisou? Deu 24 horas, você não concorda mais com aquele pensamento que você decidiu? Foi só você bater o pé firme ali e dizer: ah, agora eu vou para a ginástica. Minha coluna não aguenta mais. Eu estou cansada. Eu vou de qualquer maneira, né? A gente até briga com a gente mesmo. Aí no outro dia você acorda e fala assim: ai, mas estou tão cansado. Mas aí o seu pensamento: mas isso é bem para a sua saúde. Você já tinha pensado nisso, por isso que você tomou uma decisão. E aí começa a chegar ao contrário, mas dentro do moldezinho que você está acostumado. Não é um grito no seu ouvido. É uma sugestão no seu pensamento e na sua decisão. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura com os vossos com os nossos. Então se mistura sempre. Daí a incerteza em que vos vedes, é que tendes em vós duas ideias se combaterem. Se a gente parar e pensar e prestar atenção em si mesmo e conhecer a si mesmo, seus próprios padrões de pensamento e de emoção, tem hora que é visível, nítido, que alguém está discutindo com a gente. Mas para isso, a gente precisa saber quem a gente é e como a gente é, sem disfarces, mas também sem, sabe? Tipo assim, não preciso me chicotear. Eu apenas preciso saber quem sou e corrigir os meus percursos quando eu quero. Fui eu que decidi assim. Por que que agora eu estou fazendo tudo ao contrário? E por que que eu mesmo justifico para mim mesmo o que eu acabei de decidir e não vou mais fazer? Isso é um exercício, né? Como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios do que nos são sugeridos? Quando um pensamento, olha que interessante, quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção, porque a gente está acostumado, é o nosso padrão, né? Muitas vezes é útil que não saibas fazê-lo. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é aí que vem a questão. É voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Olha que resposta. E se a gente receber uma sugestão de um amigo espiritual, a gente também vai ficar parado para analisar? A gente às vezes nem vai entender que é uma sugestão do nosso amigo espiritual, por exemplo, porque está dentro dos nossos moldes. E aí qual seria a nossa distinção para realizar o pensamento um e o pensamento 2? A decisão pelo bem. Essa é que é a questão, porque às vezes nós estamos em dúvida numa situação difícil na nossa vida e não sabemos realmente por onde ir. E ali você está, e você recebe uma sugestão. Você pensou em agir de uma maneira, mas recebe uma ideia melhor.
E qual é o ponto de equilíbrio fiel da balança? O amor e o bem. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou os que, pelos seus pensamentos, os atraem. Então, a distinção está onde? Na decisão pelo bem, no equilíbrio de si mesmo, no discernimento da ação. Porque, como nós somos todos espíritos, e muitos espíritos, inclusive, nas mesmas vibrações, na mesma condição, então a gente se mistura nas ondas, a gente já estudou isso, o André Luiz explica isso maravilhosamente bem. E o que nos faz distinguir, como a gente vê nos espíritos superiores? A lucidez, o equilíbrio e a opção pelo bem. Jesus é sempre o caminho. Porque a gente realmente está junto e misturado, né, gente? Não tem uma distinção assim, eu entrei na minha barreira. A gente está sempre nessa condição de dividindo espaços de ondas mentais. Então, a gente precisa é colocar a nossa onda mental, a nossa opção, nossa decisão e mantê-la ali, sustentar com a nossa lucidez. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? De novo, toda hora a gente tem a mesma dica. Praticando o bem e pondo em Deus em toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejam ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos. Não acolha. Não acolha, mas tem que entender que aquilo é ruim. Não adianta eu ficar viajando. Tem pessoas que mantêm a mente absolutamente invigilante, aberta, parece borboletinhas. Aí fica assim, distraídos, não presta atenção, as coisas estão acontecendo, você está recebendo, você está vendo e está distraído, não traz atenção para si mesmo, não traz atenção para a qualidade do seu sentimento, não avalia a emissão do seu pensamento. Então a gente tem que estar vigiando a gente, como Jesus pediu que a gente fizesse. Tem que dizer, não, pô, eu estou doido, vou ficar pensando isso, não quero isso. E não fazer, né? Não fazer. Que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões mais. Deixe confiar especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco, nosso, né, na nossa condição. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A gente é que não pode cair em tentação. Pela nossa lucidez, pelo conhecimento, pela opção segura, mesmo que de vez em quando ela balance de um lado para o outro em função das nossas vidas diárias, que a gente, né, o André Luiz nos livros, os mentores dizem que a gente cai, porque temos dificuldades pessoais, sim, e às vezes a vida nos cobra caro determinadas situações. Tem hora que a gente dá um vacilo mesmo, mas precisa voltar ao estado de equilíbrio o mais rápido possível. Tem que fazer força para reestruturar seu estado de equilíbrio para poder se manter ali dentro seja da situação que a gente tiver que enfrentar. O que não pode é permanecer caído. Mas cair, a gente vai cair muitas vezes. E isso é o conhecimento. Não, eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero aquilo. E ir naquela direção. Com vontade. Vamos então aqui falar um pouquinho da obsessão propriamente dito, né? E é muito importante a gente ter esse conceito. Eu não sei se vocês atendem, se vocês têm reunião mediúnica, ou se vocês têm atendimento ao público, como atendimento fraterno e tudo mais. Vocês têm? Não, nós não temos reunião mediúnica, não. Hum.
Porque nós que lidamos com reunião mediúnica, atendimento fraterno, pessoas que chegam à casa espírita buscando ajuda hoje, com vários sintomas, gente, o negócio tá estreito, tá estreito. São tantos os problemas, a gente vê nitidamente os desequilíbrios pessoais, né? Os problemas das pessoas, né? Família, vida e tal. Mas uma associação, como é que eu vou dizer? Uma despreocupação com o seu próprio pensamento é um excesso de permissão que as pessoas estão se dando em busca de uma felicidade, uma suposta, né? Felicidade. As pessoas estão se permitindo demais. Só que esse ato de permissão externo, do tipo assim, eu posso sair, eu posso namorar quem eu quiser, eu posso beijar quando eu quiser, eu só vou me divertir porque eu estou na night, eu estou com as pessoas e tal. Toda esse, essa experimentação que as pessoas estão se expondo em busca, né, ou em nome de uma felicidade que nem felicidade é, está criando um quadro permissivo muito grande, só que isso faz um reflexo espiritual também muito grande. Porque quando eu me permito, sem raciocinar, eu não me permito porque eu sou um espírito. Eu não tenho parte do meu espírito uma coisa, parte do meu espírito outra coisa, parte do meu espírito outra coisa. Nós somos uma unidade. Então, quando essa unidade forma a sua psicosfera, forma o seu padrão, forma a sua energia pessoal, ela não tem momentos assim, agora sim, agora eu ligo assim, agora eu desligo assim. Então, a gente está vendo uma permissividade bastante grande das pessoas dita de uma busca e um direito de experimentação que a gente vê nitidamente que é um processo de divulgação de uma ideia coletiva. E, a partir daí, as felicidades não estão chegando, porque não vão chegar mesmo, a gente já sabe. Ou as frustrações são enormes e as pessoas estão, como diz Joana, resvalando, né? Aí nessas viradas psicoemocionais que a gente está assistindo. E é óbvio que a associação espiritual chega logo em seguida e endossa esse pensamento primário que a gente veio construindo até agora. E vem dizer, não, você vai ser feliz sim, vai sair com fulano, e não sei o quê, vai se divertir. É uma coisa assim, eu não tenho nada contra se divertir, não, quando me adoro é me divertir. Mas ir para os padrões que você vai perdendo o controle sobre si mesmo. E frustra. A Joana diz que, eu adoro essa frase dela, que nós nos iludimos porque criamos expectativas impossíveis. E com a desilusão, quer dizer, a ausência de realidade, a ausência de discernimento, a ausência de equilíbrio, nos leva a um processo de desilusão, porque não vai ser do jeito que a gente está pensando. Mas faz a gente acreditar, mídia, propaganda, tudo que está aí à disposição. E a gente está embarcando, a juventude então está embarcando para caramba nessa situação, e muita gente adulta também. E depois vai haver frustração, não tenha dúvida disso. E normalmente despreparados emocionalmente, com a frustração, com a contrariedade. Então, existe um grande processo, um grande planejamento mesmo, dessas ações coletivas em andamento. E aqui, ó, e a gente que trabalha lá com atendimento, que a gente trabalha, para atendimento de obsessão, para atendimento fraterno, normalmente o atendimento fraterno vai, né, desembocar no atendimento mediúnico, a gente vê os estilos de abordagem que os espíritos estão fazendo nos processos de influenciação às pessoas, né? Todos eles alicerçados numa ilusão de felicidade, de desejo, de satisfazer determinadas situações, que vão desmoronar de propósito, criando instabilidade emocional. Então, aqui, ó, para a gente conversar, eu sei que a gente conhece o assunto. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. E essa definição de espírito mau é importante, porque as pessoas até confundem. Mas o meu mentor falou comigo, o meu mentor falou comigo. Eu falo, mas como que o seu mentor está à sua disposição o tempo todo?
para te orientar diariamente, o tempo todo, não faz nada, ele não está trabalhando, né? Porque um espírito bom tem que estar trabalhando, tem que estar à disposição de ninguém. E aí, quando você vai, não, mas ele me orienta, até para você fazer as distinções de esclarecimento para essas pessoas. Então, ele é aquele que está ali, por definição, à disposição de alguém, a falar da vida natural, normal, material, cotidiana, já é, por definição, não está fazendo nada. Se a gente for lá no livro dos médiuns e ver lá, quando Kardec nos orienta a identificação dos espíritos, de cara eles vão dizer que os espíritos bons não estão à nossa disposição, que eles têm mais o que fazendo pela humanidade. E o encarnado precisa cuidar da própria vida, junto, né, ali com o seu amigo espiritual que Deus designou para ele. Agora ele vai ficar ali o tempo todo. Eu pago quanto? Eu compro uma bicicleta. O que que eu acho? Acho que esse mês não pago cartão de crédito, não vou pagar a prestação. E você fica conversando isso com essa pessoa te responde. Então, nós estamos nesse momento de sensibilidade até para poder distinguir isso na nossa vida, porque as pessoas estão realmente, como disse, terceirizando a responsabilidade, terceirizando a vida, terceirizando a conduta. E é essa estrutura que eles querem que a gente faça, porque aí a gente fica disponível para a condição que eles quiserem dar. E isso define a autoobsessão. O homem, não raramente, é o obsessor de si mesmo. Todo processo obsessivo está com a gente em primeiro lugar. Porque sou eu que vou decidir, sou eu que vou definir minhas parcerias, sou eu que opto pelo que me faz feliz, sou eu que opto pela vida útil que eu quero ter, sou eu que construo os valores morais da minha vida, sou eu. Ou deveríamos ser. Então, no livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão e Desobsessão, o primeiro capítulo é esse, autoobsessão. E o último é autodesobsessão. Porque só o paciente pode estar nesse intervalo. Só a gente entra e só a gente sai. Com muita ajuda, óbvio, graças a Deus, Jesus está aí, não só com os conteúdos disponíveis, mas com todos os seus aparatos. Mas eu preciso fazer opção por uma outra. Lembra das definições que a gente leu antes? Eu preciso me direcionar a um lugar, a uma condição, à consciência, à administração da minha própria vida. Porque se eu não fizer isso, alguém vai fazer isso no meu lugar. E quando eu faço as opções, deixa que o cara fala, deixa que meu pensamento que responde, deixa que não sei o quê. Eu estou deixando para os outros encarnados, mas também estou deixando para os outros encarnados. E toda vez que eu vou acolhendo, faz assim, eu não tomo uma decisão na minha vida sem perguntar para o meu mentor o que eu vou fazer. Que isso? Isso é uma estrutura perigosa. Deus deu inteligência, raciocínio, autonomia, livre-arbítrio, vontade, conhecimento para todos nós, igualmente. Então, com raras exceções, às vezes a pessoa tem limitações, certo? Tem pessoas que precisam de assistência em função das suas dificuldades pessoais, mas não sendo assim, todos nós somos capazes e deveríamos estar conduzindo a própria vida. Parceria, coragem, divisão, conversa com Deus, presença de Jesus, conversar com Jesus, conversar sempre. Sempre. Mas Jesus nunca tomou uma decisão por ninguém, vocês já viram? Todos os atendimentos dele, ele deixou para o paciente dele se direcionar. Ainda perguntava: o que queres que eu te faça? Ele nunca invadiu a vida de ninguém, nem que seja para dar errado, e ele já sabia que ia dar ruim. E nunca ele entrou na frente de ninguém para dizer: não, vai para cá. Então, vale a pena prestar atenção, né? Se começa com a autoobsessão, tem que terminar com a autodesobsessão. No que diz respeito ao problema das obsessões, o paciente também é o agente da sua própria cura. Não tem outra saída. É a mudança de si mesmo. É a cura. E qual seria a profilaxia, né? Como que a gente evitaria os processos obsessivos? Vá e não peques mais. A gente precisa mudar a conduta.
Esse é o jeito de não escorregar. Jesus, nossa, como ele explicou isso para gente. O mal existe, não se mete com ele, né? Você sabe que ele está ali, respeita, cuida, mas não se mete com ele, não, não se mistura, não, porque o negócio é complicado. Até porque nós não somos espíritos muito elevados. Então, a nossa associação com eles é fácil. E vimos, né? Estamos vindo de baixo, numa luta pessoal de ascensão moral. Então, a gente deve se desvincular o melhor possível, não deve medir forças com ele. Se manter realmente afastado, porque às vezes depois a queda e a recuperação vai ser mais dolorida e mais sofrida. Então, o negócio é não se meter, ou seja, não embarca. Vai, presta atenção, procura estar com bem, procura estar na ação equilibrada, busque ajudas técnicas que você precisa, esteja com seus amigos, mantenha o seu tempo útil, mantenha o seu tempo bem administrado, não se iluda, né? E segue a sua vida de forma equilibrada. Essa é a melhor saída, né? E aqui, gente, eu trouxe um caso. Vamos fazer um estudo de caso. Um estudo de caso. Esse é do livro Painéis da Obsessão. Esse livro é show, vocês conhecem? Manuel Filomeno de Miranda. Esse livro é um tratado, né? Porque se passa num manicômio. Ele conta vários casos de obsessão né, de pessoas que estão já no estado avançado. E tem um casal nesse livro chamado Argos, e ela também é Áurea, são o nome deles. Todos dois são casados, né, e tal. Eles estão numa reencarnação com continhas ali para acertar. A Áurea está indo bem, que é a esposa, o Argos não. Ele está dando realmente desvio, vazão, né, às suas más inclinações e tal, e ele tem ali um espírito perseguidor que quase todos nós temos contas, né, que é o Felipe, prontinho ali, ó. Ele está prontinho à espera da deixa, o Felipe está desencarnado. E o Argos nasceu com conhecimento, né, com possibilidade de aprender a doutrina espírita. Ela está no processo da doutrina espírita junto com a esposa, mas em um determinado momento ele começa por si mesmo, não é um processo de influenciação, é um processo auto-obsessivo mesmo, de decisão, de valor, como ele está falando, de orgulho, de vaidade, de valor, de prioridade, de organização emocional, de disposição, né? De enfrentamento pessoal. Ele começa a fazer um painel diferente, painel mental diferente. E aí o Felipe fica alerta, na expectativa das possibilidades dos intentos que ele tem. Eu trouxe resumidamente, né, gente? Eu trouxe alguns parágrafos da fala do Manuel Filomeno de Miranda, só para a gente analisar. Mas a história, o livro é grande e o capítulo é grande. Então, eu trouxe só alguns parágrafos para a gente pensar, tá legal? Então, vamos lá. Quando o homem, isso tu já são a fala do Manuel Filomeno de Miranda, já no capítulo. Quando o homem se faz dócil à inspiração superior, sintoniza naturalmente o programa que lhe cumpre desenvolver, recebendo a ajuda que flui do alto e tendo diminuídas as dificuldades que lhe são provas de resistência na luta e desafios aos valores morais. Então, estamos no nosso processo encarnatório. Nós teremos dificuldades, porque a gente não está aqui para passear. Nós temos objetivos próprios, coletivos, profissionais, que diz respeito ao nosso caráter, à nossa evolução espiritual. Então, ele já começa dizendo que quando a gente está dócil, ou seja, quando a gente prefere a companhia superior, de espíritos superiores, naturalmente o nosso programa, mesmo contendo as nossas dificuldades, isso vai fluir de uma forma mais tranquila. Não estaremos isentos das nossas dificuldades, não. Mas flui, diminuindo. Quer dizer, há uma acomodação para nós, eles nos ajudam.
e aumentando as nossas resistências e, consequentemente, vai aumentar o nosso aproveitamento, a nossa experiência, a nossa reparação nesse processo de dificuldade que a gente está fazendo. É certo que os espíritos bons não podem mudar os mapas kármicos dos seus pupilos e afeiçoados, candidatando-os à inoperosidade, ao atraso. Não vai, ninguém vai tirar do nosso caminho. Nem pode, foi a gente que colocou, né? Então, ninguém vai tirar do nosso caminho, mas eles podem, né? Todavia, quando os veem abraços com provações mais severas, interferem, auxiliando-nos com forças edificantes, com que aumentam as suas resistências. Olha que interessante que quando o espírito superior realmente ele pode ajudar como espírito bom, olha como que o trabalho é diferente, é de coragem, é de apoio, é de incentivo, é de inspiração. Não é como a gente fica pedindo, faz para mim, resolve para mim. Aí você vai dizer, não, vou resolver para você sim. Não vai. Aí, todavia, quando os veem abraços com provações mais severas, interferem auxiliando-os com forças edificantes, o que aumentam as suas resistências, a fim de lograrem as metas que lhes constituem vitória. Outros, sim, encaminham cooperadores e amigos que lhe transformam em alavancas propulsionadoras do progresso, distendendo-lhes mãos generosas, dispostas a contribuir em favor do seu êxito. Essa é a ajuda. E a gente fica esperando alguém para solucionar. Quando nós nos colocamos nessa posição de disponibilidade, de inércia, é que a gente começa os nossos processos de dificuldades. Não estamos abandonados e nunca estaremos. Mas não na posição infantil de que eu vou chamar o meu pai e a minha mãe e ela vai resolver para mim. Né? Da mesma forma que as interferências perniciosas neles encontram ressonância em face das afinidades existentes com as paixões inferiores que eles caracterizam o estado evolutivo. Tão logo mudem de objetivos, aspirem aos ideais de enobrecimento e ajam de acordo com a ética do bem, a eles se associam os operosos mensageiros do amor, que os estimulam ao prosseguimento, relevando-lhes o entusiasmo, aparando-os ante os naturais desfalecimentos e inspirando-os na eleição correta do roteiro a seguir. Então, quando a gente não faz isso, que a gente permite, né, essa interferência inferior, fomos nós que permitimos, mas a partir do momento que a gente troca de novo, que é o processo de auto-obsessão e de desobsessão, obsessão e desobsessão. São as duas pontas. A obsessão é quando eu estou permitindo, estou condizente, estou fazendo. E a desobsessão é quando eu quero me retirar, estou mudando, quero mudar minha vida e mudando a mim mesmo. Todas essas vezes que a gente decidir ir por caminhos diferentes, pelo caminho do bem, nós vamos ter amparo. Não estou dizendo que é fácil, não. Mas amparo a gente tem. O instinto agora eu estou pulando, tá, gente? O instinto possessivo e o egoísmo que a si tudo permite, sobrepondo-se ao direito alheio, vendo-se sempre como credor de consideração e apoio sem mais respeito aos valores do próximo, permaneciam-lhe como chagas morais expressivas que a doença não conseguiu drenar. Está falando do Argos. Ele foi permitindo a si mesmo. Ficou doente, tem que fazer tudo para mim. Coitado de mim. Porque eu tenho que ser para mim. E ele começa a fazer esse processo nele mesmo. Ninguém pediu. Ninguém nem estimulou. Ele foi se colocando nessa posição de um julgamento como se ele fosse uma pessoa super especial e ele não precisava passar por nada daquilo. Em compensação, seriam essas imperfeições por corrigir que permitiriam aos seus adversários os meios para as futuras induções obsessivas e novos problemas.
desde que os espíritos perversos e infelizes sempre se utilizam das tendências negativas daqueles a quem odeiam, para estimulá-las, desse modo levando-os às situações penosas, perturbadoras. Se o homem se apoia aos recursos de elevação, difícil se torna para os seus animosos verdugos espirituais encontrar as brechas pelas quais infiltram os seus sentimentos torpes na sanha da perseguição em que se comprazem. Então, nós somos esse alicerce, essa base. Para onde a gente vai conduzir-nos define a nossa qualidade de vida, inclusive dentro dos problemas. Se você vai passar por um problema de forma desesperadora, desequilibrada, alucinante, ou você vai passar por ele, que vai passar por ele de uma forma melhor, mais lúcida e mais proveitosa, inclusive. Toda e qualquer obsessão é sempre resultado da anuência, consciente ou não, de quem a sofre, por debilidade moral do espírito encarnado, que não lhe antepõe defesas, ou por deficiências do comportamento que propiciam o intercâmbio em razão da preferência psíquica que apraz ao mesmo manter. É uma preferência. Gente, isso é muito doido. Eu que faço atendimentos mediúnicos e fraternos, isso é quase às vezes impossível de dizer a uma pessoa. Porque ela está tão perdida no looping do seu desequilíbrio, da dor, do desconhecimento, que tem horas que não tem como dizer isso para uma pessoa, encarnada ou desencarnada. Porque ela não entende. Porque ela sofre em si mesmo o resultado da própria conduta. Porque ela sofre legitimamente, é uma dor imensa. E você não consegue, muitas vezes, fazer com que essa pessoa entenda que ela é o centro dessa, desse, desse, desse desenrolar dessa vida. Que a hora que ela entender que ela pode mudar os seus valores morais, éticos, de condução, valor de pensamento, para que direção, e que isso vai fazer um respiro energético nela, no corpo, na emoção, e depois, óbvio, na sua própria estrutura de ambiente, às vezes vai demorar uma encarnação. Por isso é que é importante a gente, tendo o conhecimento como a gente tem, pensar seriamente na nossa própria conduta. E aqueles, é claro, que a gente puder ajudar. Porque é isso aí, ó. E isso aí, hoje, segundo Joana de Anjos, é a maior pandemia deste planeta. É isso aí que a gente está vivendo. A gente vê isso, não vê? As conduções de massas, as polaridades, a venda de ideias verdadeiras, a venda de ideias falsas, tudo que é verdadeiro a gente já nem é mais, a gente já desconfia de qualquer coisa, porque é uma grande manipulação de ideias encarnadas, desencarnadas. E quem quiser ler aí Trilhas da Libertação, Amanhecer de uma Nova Era, Perturbações Espirituais, tudo do Manuel Filomeno de Miranda, está lá explicado os projetos anticristos, para, inclusive de uso de mídia, de tudo que a gente poderia estar usando. Então, se a gente não tiver muito cuidado no mundo que a gente está mergulhado, externo, e principalmente no mundo que eu estou mergulhado internamente, ó, vai ser sugado. Há um cabo de guerra em andamento. Jesus de um lado, uma galera do outro. Que lado a gente aperta? Já lembra da escola? Na nossa época, a gente brincava de cabo de guerra, hoje não existe mais. Mas a gente corria para o lado dos amigos, não era assim? Agarrava lá na ponta para puxar. Jesus está pedindo, pelo amor de Deus, que a gente corra e puxe para o lado dele. Até porque o lado dele é ético, o lado dele é moral, o lado dele é do livre-arbítrio, enquanto que o outro não o é. Nada disso.
Então, a luta, eu sei que a gente vai vencer, que Jesus vai vencer, mas tá árdua. O negócio tá. A simples. Ai, cadê meu cursor? A simples candidatura, achei essa frase maravilhosa, ao bem não torna bom um indivíduo, tanto quanto a incursão no compromisso da fé a ninguém faz da gente, de imediato, um ser renovado. Não é porque a gente escolheu ser A, que a gente escolheu ser bem, que a gente está imune. Essa ação da fé e do bem precisa tornar uma prática em nós, para a nossa família, no nosso dia, como base de decisão, como base de conceito, como base de análise, como base de visão do mundo, né? Até que a gente construa esse ser que a gente tem certeza que quer ser. Quando a gente, como diz João, estamos em construção. Todo dia a gente constrói. Mas estamos construindo para onde? De que base? De que jeito? Então a gente tem que persistir. Existe um planejamento, existe um projeto nosso que é o encarnatório. Essa é a base. A gente tem coisa para resolver. A gente vai ter que sair da vida melhor do que entrou. Essa é a ideia. Foi para isso que a gente encarnou, né? À medida que os dias transcorriam, estão falando dele, né? Mais habitual e persistente se tornava-lhe a conduta ociosa. Ele não queria fazer mais nada. Ele acha que já estava fazendo muito. Ele começou a eleger outras prioridades na vida dele. Nesses comenos, passou a receber as incursões psíquicas de Filipe, que percebeu ser a melhor maneira de o alcançar, gerando nele, pelo estímulo e encorajamento das suas más inclinações, um clima de antipatia pessoal. Ele começou, o que o Filipe começou a fazer? Ele começou a olhar as pessoas e se afastar das pessoas, porque longe das pessoas e da mulher dele, quem é que vai dizer para ele que ele está entrando num processo obsessivo se ele estiver enfurnado num quarto? Ninguém. E o Felipe foi, espertamente, porque os espíritos inferiores moralmente, nessas condições, não são bobos nem burros. São inteligentes, capazes e competentes. E ainda têm as mesmas técnicas disponíveis, que chama-se influenciação mental, espiritual, de pensamento. Usado para o lado errado, mas é. Né? Que o inspiraria a querer desvincular-se da comunidade onde se encontrava protegido. A casa espírita. A primeira providência. O fato de alguém encontrar-se num lugar de psicosfera superior não o torna salvo, né, aos propósitos malfazejos dos seus adversários espirituais. É certo que lhes dificulta a ação nefasta toda a vida, não o coloca em situação privilegiada. Não temos privilégio ou especial, o que representaria uma injustiça. Ainda mais se tal pessoa não procura fazer por merecer o apoio que recebe, nem honra emocionalmente o clima psíquico de que desfruta. Então, o fato de a gente ser qualquer liderança religiosa, qualquer uma, especialmente os espíritas, pelo conhecimento, não estamos vacinados contra nada. E nem seríamos. Quer dizer, aí a gente vai ter que inverter, né? O povo escolhido são os espíritos. Isso não existe. Não existe para ninguém. E nós é que vamos, mais uma vez, elegendo prioridade, fazendo opções, é isso, é aquilo outro. Eu não quero, eu vou ali. Não, mas aquele pessoal me olha atravessado, aquele trabalho, e aquela menina não sabe fazer nada. E ali, ó, eu que vou criando esses ambientes próprios para que o Felipe, no caso dele, vá dando as suas expressões e fazendo interferência na estrutura mental e na próprio poder de decisão aí do Argos. A Argos não faltavam admoestações gentis da mentora afeiçoada, através de páginas de invitação ao trabalho e a insistência na ação correta em face do bem realizar. Ele não deixou de receber orientação e esclarecimento, hora nenhuma, nenhuma. O médium Venceslau, que é o trabalhador lá, né, da casa,
percebendo a ocorrência sutil e perigosa, ora de forma jovial e vezes outras com energia, conclamava o companheiro à luta, ao esforço intransferível, ao insistente trabalho, propondo-lhe mudança de serviço, variando-lhe a atividade, sem embargo, insistindo para que ele abandonasse o comportamento que o arrastava ao estado lamentável de fácil vítima de si mesmo. E isso, gente, para quem tem que fazer esse trabalho, também já fiz muito de abordar trabalhadores, é complexo. Porque você está lidando com a pessoa, com seus problemas e com os espíritos ao redor. Então, Jesus está se virando nos 30 para dar a ele a oportunidade dele refazer-se. Mas, como disse, ele não vai entrar na frente. É a dor que vai corrigir. Aí só Deus sabe, né? Mas Argos está plantando voluntariamente dificuldades, né? Estimulando-lhe a inércia que lhe jazia inata e a indiferença às características dele, à dor e ao sacrifício alheios, Filipe se lhe foi insinuando na casa mental, insuflando-lhe maior dose de soberba e de egoísmo, terminando por assenhorecer-lhe, nossa, tem umas palavras, né, gente? De grande parte do setor de discernimento, a ponto de o tornar ridículo antes dos outros, sem que o percebesse conscientemente. Começou pequenininho, sem percepção, sem alarde, sem aviso, sem chamar nenhuma atenção. E Argos não foi capaz de combater a si mesmo, e aí foi se desenvolvendo, se desenrolando, chegando atualmente em estados mais complexos. Com a permissão dele, com a anuência dele, embasado nele. Sem um alarde, o Filipe foi enredando, 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 porque Argos foi cedendo material, cedendo material, cedendo material. E espaço. Uma forma de obsessão perigosa é aquela que passa quase despercebida e se instala vagarosamente e firmemente nos painéis mentais, estabelecendo comportamentos equivocados com aparência de respeitável. E hoje, gente, tá punk, hein? A gente olha figuras respeitabilíssimas. Aí, se a gente tiver um olhar mais profundo e um olhar realmente baseado nos princípios cristãos de Jesus, a gente vai perceber ali situações que você fala, meu Deus, né? Muitas vezes a gente só pode orar. Mas por nós e a nossa conduta e aonde a gente puder agir, que a gente realmente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Esse tipo de perturbação espiritual, né, que é dessa silenciosa, é mais difícil de ser erradicada em razão de o paciente negar a sua situação de enfermo, antes comprazendo-se nela, porque o narcisismo a que se entrega converte-se em autofascinação, por valores que se atribui e está longe de os possuir. Ele pensa que tem, que é bom, que é melhor, que é isso. Por isso que a vaidade é uma casca de banana permanente, anulando qualquer contribuição que possa ser oferecida. E isso é tão difícil, isso é angustiante quando você está vendo a pessoa e você quer conversar, você quer entregar, você quer chamar a pessoa, você quer socorrer, e a pessoa realmente está cada vez mais presa nas teias de si mesmo, né? Do seu egoísmo, da sua vaidade, da sua intolerância, a falta de disponibilidade no caminho do bem. E aí você vai vendo, às vezes, as pessoas se distanciarem, isso é muito triste. Não só nos núcleos familiares, mas nas casas espíritas, ou em qualquer outro núcleo religioso, né?
Uma das primeiras atitudes do obsediado com as características a que nos reportamos é o desdém à oração, por acreditar que não precisa, não necessita. Outro sim, duvidando da sua eficácia e menosprezando-lhe a utilidade. Exacerbado nos seus sentimentos infelizes, o paciente autorrealiza-se. A gente pensa que é autossuficiente. Essa é um dos maiores riscos da nossa vida. Nós não somos. Precisamos de Deus. Precisamos de Jesus. Precisamos dos amigos espirituais, dos nossos companheiros, inclusive dos nossos companheiros encarnados. Não somos autossuficientes. E quando a gente precisar, a gente precisa buscar. Aí vem a humildade, né? Preciso de ajuda. E é muito bom quando a gente encontra pessoas dispostas a nos ajudar verdadeiramente. O paciente autorrealiza-se adotando uma atitude de falsa superioridade com a qual anestesia os centros da razão e deleita-se no estado em que se encontra. A largo prazo, porém, perde o controle sobre a vontade, porque o Felipe vai pegar, que deixa de dirigir sob a injunção pertinaz, tornando-se ostensivamente agressivo e desfazendo a aparência que cede lugar ao desequilíbrio que lhe instalou com forte penetração dos mecanismos nervosos. Nesse quadro de obsessão constritora, encontram-se inumeráveis indivíduos, hospedando adversários que os vampirizam demoradamente, até culminar o esforço com os golpes largos nas quedas da loucura, no crime ou no suicídio. Argos, invigilante, deixava-se seduzir pela prosápia pessoal sob a hipnose de Filipe, por ele mesmo atraído, já que, agasalhando os conflitos negativos e negando-se ao trabalho edificante que vitaliza os centros de força onde se desenvolvem os fulcros de energia, caía em faixas vibratórias de baixo teor, tornando-se fácil presa para a sintonia com o perseverante inimigo. Há quem indague nos arraiais espíritas por que determinados pacientes portadores de obsessão que frequentam com assiduidade as instituições onde se vivem os postulados da doutrina revelada a Allan Kardec, que se especializam no mistério do tratamento a tais alienações, não se recuperam. Muitos inquirem também sobre a razão por que os mentores espirituais não libertam os obsessos subjugados em nome da caridade. E como a função da dor reveste de um poder terapêutico de libertação, para quem a sabe aproveitar, justo se faz que o encarnado se modifique para melhor, mediante cujo comportamento também sensibiliza o seu opositor, a seu turno adquirindo recursos de paz e títulos de trabalho para o seu crescimento espiritual. No campo das obsessões, não são poucos aqueles que logo se melhoram, abandonam as disposições de trabalho e progresso, para correrem precípites de retorno aos hábitos vulgares em que antes se compraziam. Vamos terminar? Isso é só uma parte, vocês viram que o texto é tenso, tenso e intenso. E aqui são as orientações de Chico Xavier, pequenas regras de desobsessão. E ele diz assim: procure, mais do que saber, dominar-se. Procure, mais do que agir, elevar. Mais do que estudar, aprender. Mais do que pensar, discernir. Mais do que falar, educar. Mais do que aconselhar, servir. Mais do que escutar, compreender. Mais do que perdoar, amparar. Mais do que sofrer, resignar-se. Mais do que amar, sublimar. Muito obrigada. Muito obrigado, minha amiga. Foi um estudo muito, muito bom, muito esclarecedor. Eu acho que todos que estão aqui só têm a te agradecer
por trazer esses conhecimentos, esses esclarecimentos, esse texto fantástico. Todo mundo vai pegar os painéis de obsessão e ler. Você pode me dizer qual o capítulo que está lá, esse É 24. capítulo 24? Vamos ler, porque são exemplos, né, que o irmão Manuel Filomeno de Miranda nos deixa para a gente observar bem e buscar, né, corrigir, porque quando a gente vê esses casos assim, às vezes a gente pensa assim, mas não é que eu estou fazendo isso, né? A gente é sutil, começa devagarzinho, não é nada escandaloso no início, só vem para chamar atenção, e a gente pensa assim, não é que eu estou fazendo isso, está na hora de eu mudar o rumo da minha caminhada. Então, muito bom mesmo, eu adorei, quero muito te agradecer a disponibilidade de estar conosco, trazendo o seu conhecimento para compartilhar conosco. Que Deus te abençoe e que a gente possa sempre contar com a sua presença aqui, com o seu conhecimento, para nos ajudar a buscarmos rever alguns conceitos. Tá bom, minha amiga? Então, meus queridos, nós estamos encerrando aqui a nossa reunião de hoje. Vamos primeiramente agradecer a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos espíritos amigos, Francis de Assis, doutor Bezerra de Menezes, Manuel Filomeno de Miranda, todos esses companheiros que tanto trabalham para nos ajudar, para que a gente possa ver essa verdade, mas, acima de tudo, porque a gente possa aplicar esses ensinamentos no nosso dia a dia, nos nossos comportamentos, nos nossos atos, nas nossas ações, para que não venhamos a engrossar a fileira daqueles que caminham desequilibrados, afastados dos ensinos de Jesus. Que o Pai nos abençoe, que nos fortaleça, que nos dê ombros fortes para que cada um possa carregar a sua cruz, mas com sabedoria e procurando a sua autoevangelização e buscando em Jesus aquele amigo que tanto precisamos e um exemplo a ser seguido. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa de tanto esclarecimento, de tanto aprendizado. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Minha amiga, mais uma vez, Boa noite, obrigada. muito boa noite para todos e que Francisco de Assis seja sempre a nos envolver. Paz e bem para Que todos. assim seja. Tchau. Boa noite Um a beijo todos.